Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria, o cantor, compositor, multi-instrumentista Milton Guedes. Fala, Milton, como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme. Fala, Danilo, muito obrigado aí pelo convite. Poxa, tô feliz de estar aqui, né? E mostrar um pouquinho, falar um pouquinho dessas histórias, são tantas histórias, né, Danilo? Então, obrigado aí pelo convite. É mesmo, bota história nisso, né? O Milton tá aqui para dividir as novidades da carreira, o novo trabalho, shows, inclusive aqui em São Paulo. A gente vai passar a agenda completa daqui a pouquinho pro ouvinte Bandeirantes e relembrar, não é? Os momentos marcantes da carreira, os hits, os grandes sucessos. É uma carreira muito bonita mesmo do Milton. Olha só, de parcerias e projetos juntos, o Milton já tocou, já gravou com Roberto Carlos, Rita Lee, Oswaldo Montenegro, Sandy Júnior, Fábio Júnior, Milton Nascimento, Ana Caymmi, Alcione, Sandra de Sá, Roupa Nova, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bethânia Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Pode botar mais 10, 20, 30 aí nessa lista, né, Milton? Eu tenho essa felicidade, esse privilégio de ter gravado e tocado com quase todos os meus ídolos, assim, né? Então, nossa, foi um susto mesmo, porque quando eu vejo, assim, caramba, eu já toquei com o Gilberto Gil, né? Já gravei com o Caetano Veloso, dá até um aperto no coração, é muito bom. É um Milton, privilégio mesmo. Falando em carreira, né? Essa carreira tão vitoriosa, né? Eu queria detalhar aqui e apresentar para os nossos ouvintes o seu mais recente trabalho, né? Que é o EP... Baladas de Amores Abalados. É isso? Você lançou esse EP na pandemia. Foi na pandemia, já no que a gente achou que fosse o final da pandemia, porque a pandemia foi muito difícil para todos nós, né? Principalmente pela incerteza, né? Ninguém sabia direito o que ia acontecer. E eu acho que nesse momento de introspecção, de ver os amigos assim passarem por situações delicadas e tal, foi surgindo pela primeira vez também a minha vontade de fazer um trabalho mais autoral mesmo, porque eu confesso que a maioria das coisas que eu fiz, né, para outras pessoas, composições e tal, foram um pouco encomendadas, assim, né? É uma forma diferente de compor, né? E nesse disco eu me apropriei de algumas canções de amigos e tudo que tinham a cara desse Baladas de Amores Abalados. Parece uma coisa muito pesada, né? Mas é só uma maneira de dizer que a pandemia fez a gente olhar um pouquinho mais para dentro, e nisso vieram, claro, desencontros, mas também encontros, esperança, e o disco fala disso. O universo gira em torno desse tema aí, né? Encontros e desencontros. Nesse EP você foca mesmo nas canções autorais e dá ênfase, né? Um destaque, um peso maior para o Milton cantor e compositor, né? A gente vai falar de todas as músicas que você fez para os outros, né? Grandes sucessos aí, mas essa era a ideia mesmo. Depois de um hiato, o lançamento desse EP era com esse foco mesmo, né, Milton? Esse foco porque principalmente eu acho que principalmente colocar para fora canções que... Tinha canções ali que já tinham 10 anos, né? E eu não sei por que motivo eu segurei essas músicas, ou achava que não era hora, ou que não tinha a ver com o estilo que eu estava fazendo. Porque você viu a quantidade de artistas diferentes que você citou aí. Eu tenho um lado camaleão, assim, que é um pouco perigoso, ao mesmo tempo é bom. Como instrumentista, me abriu milhões de portas e tudo. Mas como artista solo, né, me limitou um pouco, né? Me fechou um pouco... Não fechou portas, nunca fechou, mas assim, me limitou um pouco. E eu acabei acreditando que aquele lado autoral, compositor, cantor ali, ia ficar em segundo plano. E dessa vez eu falei, não, por que não botar para fora? No mínimo botar para fora, né? Hoje a gente tem essa possibilidade incrível aí da internet de você poder lançar tudo. E aí o disco veio dessa busca aí de
ter mais coragem. A faixa que abre esse trabalho, que abre o EP, que se chama Bem no Último Instante, ela vem tendo forte engajamento aí nas redes sociais e fala sobre justamente isso tudo que a gente está falando, né, desse momento da pandemia, porque ela traz esperança, fala de amor, dos encontros, dos desencontros. Eu queria apresentar essa faixa aqui para o nosso ouvinte, que ainda não acessou, não conferiu aí no canal do YouTube do Milton Guedes, no streaming, nas plataformas todas. Eu queria apresentar para depois a gente continuar falando desse trabalho. Pode ser, Milton? Claro, perfeito. Eu sei que você nunca disse não. Eu sei que nada foi em vão. Eu sei da tua calma e paciência. Eu sei da tal resiliência. Mas nada se compara ao nosso amor. Não adianta procurar, seja onde for. Eu sei aonde dói, conheço a dor. Mas nosso amor é o nosso amor. Eu sei da solidão, da noite fria. Sei de tudo que eu podia, sei que não adiantou. Eu sei o que é errado e o que encanta. Sei que agora não adianta, sei o que você passou. Mas sei que nada impede um futuro diferente, pra te ver contente, pra te ver sem dor. É uma vida inteira e uma vida é muito mais que uma ferida. Uma vida de amor. E quando a sorte fica longe de nós dois, não esquece. Um aperitivo, uma palhinha aí, né, da faixa que abre os trabalhos aí do novo EP do Milton Guedes, né? Baladas de Amores Abalados. E é justamente essa faixa, né, o ouvinte pôde perceber, que fala, né, de amor, de esperança, dos encontros e desencontros. Essa faixa estava me falando, Milton, que você compôs mais próximo aí do lançamento mesmo, porque Sim. Tinha algumas outras que você já tinha guardado, já estava na gaveta, é isso? Isso, é. Essa é uma faixa muito especial para mim, porque foi exatamente aquele exercício de compor para mim, assim, né, uma coisa... daquele momento que eu estava vivendo e tal, ela é um recado muito direto, assim, né? E ao mesmo tempo a opção por aquela coisa de estar no estúdio, tomei um monte de vinho, e aí a opção de fazer de piano e voz, de ser o mais clean possível, mais limpa possível, sem muitos elementos, apesar de ter pensado muito. Será que eu boto cordas? Será que eu boto um cello? Será que eu boto... uma programação eletrônica, outros instrumentos? Aí falei, não, essa música é só isso mesmo, ela é só essa entrega. Ao todo são quantas faixas no EP? O EP, ele começou, a ideia era lançar 10 músicas, que seria um álbum, mas virou um EP de 6, são 6 canções. Né? E além das autorais, tem regravações? Tem regravações, tem uma canção que me persegue há 20 anos, que é o Você Vai Lembrar de Mim, que é do Teddy, do Nenhum de Nós. Sim. E tudo. E é uma canção também muito especial para mim, porque é uma música que eu ouvi a demo dessa música na época. O meu irmão, Sacha Bach, que tocou muitos anos comigo com o Lulu Santos, ele estava produzindo esse disco do Nenhum de Nós e me mostrou, né, algumas faixas, e tinha o Você Vai Lembrar de Mim, que é um clássico deles. E eu pedi autorização então para o Teddy para eu gravar. Na época... eu fiz um lançamento, chegou a entrar numa novela, ela chegou a entrar, e eu falei, cara, essa música tem tudo a ver com esse novo momento também. E eu regravei a minha regravação e ganhou essa nova versão pro Baladas, né, pro EP. A novela foi Tititi? Foi Tititi, isso. Foi Tititi. Tema de personagens importantes e tudo, e é uma das músicas mais ouvidas do meu trabalho solo, né? Apesar de ser esse presentão aí do Teddy. Olha, já tem muitas mensagens de carinho aqui pro Milton Guedes. A gente convida o ouvinte a acompanhar também por vídeo. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. A Regina Missari, vem aí o grande Milton Guedes, a Edilene Soares. Milton Guedes, amo as suas canções.
o Jaime de Jesus, programaço, primeira parte sensacional, agora dobrou. Vem aí o Milton Guedes, o José Augusto falando da sua fase em que você tocou com o Lulu Santos, vamos falar sobre isso também. O Hernandes Dias, que música bonita, curto esse cara, Milton Guedes, fera demais. O Devanir Vigilato de Itápolis também te mandou mensagem aqui, muita gente já participando, e a gente vai falar dos shows, né? Tem show aqui em São Paulo, em outras cidades, a gente vai passar a agenda completa, mas o que eu quero saber é o seguinte, Milton, no seu show, você mistura evidentemente músicas desse seu novo trabalho, mas também com clássicos e vários sucessos, né? Tem uma coisa que você faz nos seus shows, os mashups. Mashups, é isso? O mashup é uma invenção dos DJs americanos ali. Na verdade, teve uns dois assim que começaram a misturar músicas. Não era uma emenda, né? Como tem muitos medleys, né? Mas é uma música sobreposta à outra. Tá acontecendo muito, tem muita coisa já na internet. Mas eu aproveitei, o primeiro mashup que eu ouvi na minha vida foi o Lulu Santos, né, com o Memê na época. DJ Memê. O Disco Inferno com Uma Luz Azul Me Guia. Disco Inferno. Então ele pegou essa base do Disco Inferno e cantou a música do Tim Maia ali por cima. E aí, isso é o mashup. É uma canção sobreposta, né? Geralmente uma base de uma e uma melodia de outra. Eu comecei a copiar então essa ideia na época com a Soul Funk, que eu toquei, né? Que eu montei essa banda com o Júnior Lima da Sandy. E a gente levava som. Aí eu falei, a gente tinha que fazer uma coisa diferente. E comecei a levar ideias de mashups pra lá, né? Já sabendo como era o mashup, mas com música brasileira. Então eu misturei Black Eyed Peas com Tim Maia, né? Cantava Don't Lie com Gostava Tanto de Você. Misturava muito essas coisas e deu muito certo. E eu trouxe isso para o meu trabalho. Como uma maneira assim de... Claro, é entretenimento, é para dançar, para curtir, mas para não fazer o cover puro, né? Assim, tem tanta gente fazendo cover já, né? Então é inusitado, as pessoas adoram, começam a ouvir uma música e de repente entram, elas parecem serem feitas umas para outras. Assim. Olha, eu tenho uma data aqui, você deve ter mais aí, mas aqui em São Paulo eu tenho uma data, 3 de março, uma sexta-feira, no palco do Blue Note, que fica ali no Conjunto Nacional, é isso? Exatamente, esse é um show muito importante, a gente já fez o Blue Note uma vez, e vai ser uma volta ao Blue Note, assim, e exatamente o show teve esse momento autoral e explodiu com os mashups, assim, foi muito bom. Não, e que casa gostosa, eu não conhecia, tive a oportunidade de ir no outro dia num show da Cláudia, né, da grande Cláudia. Que legal! E que lugar gostoso, aconchegante, a curadoria da casa, né, recebendo grandes nomes nacionais e internacionais também, uma filial, né, tem em Tóquio, tem em Chicago, tem em vários lugares do mundo e tem aqui em São Paulo também, que fica em cima lá do Conjunto Nacional, com aquela vista para a Avenida Paulista, né? Então, isso. 3 de março, anote aí na agenda, 3 de março, sexta-feira, Milton Guedes, no palco do Blue Note aqui em São Paulo. E aí você roda também, né, por várias cidades, né, Milton? Eu vou fazer, quer ver, tem dia 19 agora, eu faço Bueno Brandão, em Minas Gerais. Temos uma Rádio Bandeirantes em Bueno Brandão, uma afiliada da Bandeirantes lá. Que legal. Então qual que é o serviço aí, dia 19? É dia 19, Bueno Brandão, e dia 21 em Passa Quatro, que é relativamente perto de lá também, em Minas. E são duas cidades que a gente já tocou e foi muito bacana, fomos muito bem recebidos, uma plateia gigante na praça, vai ser de novo assim, e aproveitando o carnaval, né? Quem quiser fugir do carnaval, ouvir os mashups, dia 19, Bueno Brandão, 21, e dia 2 estamos em São José dos Campos, então tá aqui pertinho também. Sempre com esse show híbrido aí. E daí só seguir o Milton Guedes nas redes sociais, que lá tem a agenda completa e o link para compra dos ingressos, né? Ô Milton, a gente estava falando que nesse novo trabalho você dá uma ênfase, um destaque maior para o seu lado cantor e compositor, né? Eu tô puxando isso porque além de cantar e compor, o que já não é pouca coisa, né? Você toca uma porção de instrumentos. Tem vários deles na mesa aqui. Quantos e quais instrumentos que você toca? Tem o sax? Gaita? Eu gosto de dizer que meu instrumento mesmo é o saxofone e a gaita são os principais, assim. Eu toco um pouco de violão, um pouco de piano, que é para compor, poder
estudar e tudo. Mas meu instrumento mesmo, e a flauta que eu amo, mas o meu instrumento, o que me levou até hoje, assim, para essas gravações todas, foi o saxofone. A gaita veio em segundo, né? Não, mas a gaita foi o primeiro instrumento que você teve ou não? A gaita foi o primeiro que eu arrisquei soprar, a gaitinha de blues aqui, assim. Sensacional! Que demais! É bom, né? Aí cabe no bolso, né? Quase que um brinquedo, né? Que demais! E a gaita tem aquele fascínio de quem começa a tocar, que soprou e soprou, saiu o som, né? Aí... É relativamente fácil, e aí encanta logo, né? E ficava no bolso, eu falei, eu quero tocar isso. E você tinha que idade que você pegou a gaita aí? Pois é, eu sou aquele músico meio fora da curva, porque eu comecei muito tarde. Eu comecei a tocar gaita com uns 17 para 18 anos. O sax veio com 20 só. Então, eu tinha música em casa, meus irmãos músicos, né? Minha irmã cantora, meu irmão baterista de rock and roll. E era essa mistura de MPB com rock. E eu demorei muito tempo. Ela me colocou num coral mirim com 16 anos. Em Brasília? Em Brasília, que eu sou um carioca que cresceu lá, né? E eu tive todo esse contato da música e comecei uma paixão pelo canto, né? Pelas aulas e tal. E a gaitinha ia a tiracolo, assim, mas só bem mais tarde, né? Mas então você foi cedo para Brasília? Fui. Meu pai foi transferido para lá na época, nós somos cariocas e... eu acabei crescendo lá. Eu fui com 3 anos de idade para Brasília. Então, e saí de lá com 21, para voltar para as origens, para o Rio ali. Até porque ainda era uma época, isso foi em 86, ainda era uma época que tinha que ser Rio ou São Paulo. Hoje, de qualquer lugar do Brasil, você consegue ter uma carreira sem nenhum problema, com deslocamento normal. Mas não tinha isso, né? A gente não tinha internet, não tinha... Você tinha que ir para onde as coisas aconteciam. Você falou da música em casa que tinha, né? O seu irmão, a sua irmã. Você tem 5? Nossa, somos 10, mas éramos 6 ali, 6 irmãos, e esses 2 eram os músicos da família, né? A irmã, que é a Fátima Guedes, que não é a Fátima Guedes que ficou famosa. Meu pai tirou um proveito disso aí na época. Todo mundo, parabéns pela sua filha. E ele morria de rir, deixava rolar. Não falava que não era a mesma Fátima. Mas a minha irmã cantava muito em corais e tudo. E o meu irmão até hoje é curador do Clube do Choro de Brasília, o Marco Guedes, que é batera e tal. Todo mundo muito musical, né? Então, essa coisa da música em casa era muito presente. Apesar de ter um baterista batendo num quartinho, assim, com um monte de irmão gritando. Era uma loucura. E fiquei sabendo que sua mãe também cantava muito bem, né? Ela gostava de cantar. Poxa, minha mãe, eu infelizmente perdi minha mãe muito cedo, mas as histórias que minhas tias contam e tudo, que ela era a cantora das festas de família, né? O meu tio, que era violonista, meu avô chegou a tocar clarinete e tudo, que foi, eu acho que foi de onde veio a vontade de tocar instrumento de sopro. Você tinha 6 anos quando você perdeu sua mãe, Milton? Isso, foi muito cedo. Mas assim. Você não tem essa lembrança dela cantando em casa? Infelizmente não, apesar de que terapia, aquela coisa, eu tenho um saudosismo com canções, então assim, eu não tenho como não chorar ouvindo uma orquestra, assim. Tem umas coisas que me fazem sentir uma saudade profunda de... aquele clichê do saudade do que eu não vivi. E eu acho que vem muito disso da minha mãe. Ela, segundo o meu pai, minhas tias, assim, ela cantava muito o tempo inteiro em casa. Então ficou essa lembrança, apesar de eu não ter a lembrança dela, assim, né? Forte. E você, depois, o canto, você foi aprimorando e foi tomando a vontade, o desejo mesmo, foi te consumindo depois que você entrou lá no coral, isso em Brasília, né? Ainda em Brasília. Mas quando moleque, indo para o colégio, para a escola, você gostava de assoviar. Isso era uma coisa que sempre me acompanhou. Era uma caminhada, não era longa não, porque Brasília não é tudo longe, assim. Mas ia a pé por algumas quadras, a gente chama de quadra, né? Os bairros, assim. E aí eu passava debaixo de um prédio que tinha um senhor que estava lá limpando o prédio e sempre assoviando. Aqueles assovios de coroa, assim, sabe?
aquela coisa com vibrato e tal. E eu ficava intrigado como ele conseguia fazer esses efeitos, esse teroré. Aí eu passava, ouvia e fiquei treinando, virou o meu iPod, né? Meu som. E eu ia assoviando para a escola e acabei desenvolvendo essa coisa do assovio que virou trilha de novela, cinema. Já assoviei para muitas trilhas. E você imitava também o canto dos pássaros? Era uma tentativa. Tinha um pássaro em Brasília que tinha uma escala maluca, assim, porque ele fazia esse efeito. Era uma coisa assim, é até difícil de fazer às vezes. O assovio tem essa maldade, assim, depende muito do clima, dos lábios estarem mais, né, não estarem inchados. Às vezes eu toco sax e não dá para assoviar direito. Então, para gravar, para sair os... Aí eu fui desenvolvendo esse... Aí era uma brincadeira que acabou virando... Você chega no estúdio sem nada, né? Por que você veio tocar? Não, eu vim assoviar. Parece brincadeira, né? Muito legal. E curioso ver, né, Milton, que as coisas na sua carreira elas foram surgindo assim de uma forma muito espontânea, muito tudo orgânico, né? Assim, Isso. porque o assovio foi através desse porteiro, desse funcionário que tinha lá na sua caminhada até o colégio. Depois a gaita também você pegou. Depois veio na sequência o saxofone, mas e é incrível também como você foi tendo essa familiaridade também com os instrumentos muito rápido. Parece que você já nasceu sabendo fazer isso tudo, né? Nossa, isso foi um pouco assustador, assim, porque o saxofone foi o último que surgiu na minha vida. Assim. Você falou que foi com 20? Com 20 anos. E eu tinha um vizinho, eu era bancário na época, né, faculdade de economia, aquela coisa totalmente fora do que seria o padrão de quem quer fazer música. E o meu vizinho, nessa época, a gente morava num lugar em Brasília que era uma quadra militar, vamos dizer assim, e o meu vizinho era maestro lá dos fuzileiros navais, da orquestra dos fuzileiros. E ele tocava sax, clarinete, flauta, e eu ficava do lado de fora ouvindo ele tocando. Aquilo me despertou uma vontade. Uma vez eu fui assistir a banda tocando, e eu me apaixonei pelo instrumento, que o saxofone é muito bonito também, né? Um instrumento visualmente bonito. E eu bati lá e falei, eu posso ver você tocando? E ele então me mostrou como era o funcionamento, falou, pô, você tá tão empolgado, você não quer aprender? E ele me deu aulas, ele foi aquele cara que me deu aula de graça, só pelo meu fascínio, né, do instrumento. E ele se assustou um pouco, porque eu sonhava com o instrumento. E quando eu comecei a tocar o sax, parecia que eu já sabia onde pegar e tudo, já saiu o som. Ele ficou um pouco assustado, assim. E foi muito bacana que o seu João Batista nunca me limitou, assim. Ele sempre deixou eu tocar do meu jeito, nunca falou, não, essa técnica está errada, nunca teve isso. Falou, toca do jeito que você se sente confortável. Eu tenho minhas limitações técnicas e tudo até hoje, mas foi uma porta que se abriu, assim, sabe? Mas aí, então, autodidata, né, Milton? Autodidata. Não fez escola, nada, né? Eu estudei, mas só aula particular e tudo. Eu não fiz nenhum curso normal, assim, né? O Oswaldo Montenegro tem uma frase maravilhosa que ele falou, o autodidata é um ignorante por conta própria. Então eu sou um pouco assim. Ô Milton, e você falou que você entrou tarde aí na música, né? Porque até então ali era um hobby para você, né? Porque além da faculdade de economia, você chegou a concluir ou não? Não, eu saí logo no primeiro semestre. Foi uma coisa assustadora, assim, também. Além da faculdade de economia, o estágio lá, o que era? Banco do Brasil? Que você fazia? Era Banco do Brasil. Banco do Brasil, né? Além disso, o Milton Guedes é um skatista. Eu amava isso, cara. Você anda ainda? Ainda ando. Não mais, né? Não me arrisco mais com super manobras nem nada, mas é minha terapia, meu exercício, assim. E o sax virou uma febre na época.
a gente estava meio que começando a receber informação de fora, né? Porque não tinha, eu ia falar instrumento, né? Não tinha ainda os skates especiais e tudo. Tinha essa coisa de Brasília ter muito filho de diplomata e tal. Então eles traziam pra gente as coisas, os equipamentos e tal. E foi uma loucura, porque eu acabei tendo uma equipe, né, com os meus amigos. A gente fez uma equipe patrocinada pela Pepsi na época e tudo. Então cheguei a ganhar campeonatos e tudo. Foi uma coisa de rampa mesmo e tal. E virou um hobby mesmo. Hoje é só uma brincadeira boa. E anda lá no Rio de Janeiro, então? Me quebrei todo já. Quebrei os 2 ombros já, pé. Então parei. Depois que eu comecei a tocar, eu falei, não, preciso parar. Ô Milton, é claro que a gente vai avançar aqui depois, né, na descoberta do Oswaldo Montenegro, a gente vai contar aqui essa história, mas antes disso você teve uma primeira experiência já nos palcos, com formação de banda, e que fez muito sucesso lá em Brasília, que foi o grupo com o seu irmão, que era a banda Pôr do Sol. Pôr do Sol, isso. O Pôr do Sol foi uma ideia, todos nós éramos, acho que todo mundo deveria ser apaixonado pelos Beatles, né? Então a gente tinha aquela coisa dos Beatles, dos vocais, né, e tal. E eu tinha esse primo que ele era o nosso músico da família ali, era o mais velho, que é o Guilherme. E o Guilherme então falou, pô, a gente podia montar uma banda, nós éramos amigos que nos encontrávamos ali para levar som. E sempre armava um vocalzinho e tal, a gente acabou... E Brasília tem um pôr do sol muito bonito. Apesar de ser um nome muito singelo e tudo, a gente colocou esse nome na banda. E as canções eram muito simples, era tudo muito... tentando ser uma coisa meio Beatles, meio roupa nova. Mas eram canções autorais. Eram autorais, mas a gente também... Era basicamente autoral. E a gente se arriscava a tocar uma coisa ou outra dos Beatles que tinham vocais, Boca Livre, né? Essa galera que já vinha coisa do canto coral e tudo. Então foi a primeira experiência musical. Essa banda mudou depois, entraram outros integrantes, ela ficou um pouquinho mais séria, assim, de objetivo de fazer um disco e tal. Acabamos fazendo um single de 2 canções. E na audição na gravadora, na época, na BMG Ariola, o produtor falou, poxa, toca algumas coisas pra gente ver se tem, né, material, que material vocês têm. E ele acabou, né, pegando 2 canções minhas. E foi meu primeiro contato assim com gravação de disco, né? E vocês gravaram, então? Gravamos 2 músicas. Tem um compacto perdido por aí. E na banda você cantava e tocava? Eu era o cantor e aí eu comecei a tocar sax nessa época. Tocava no barzinho com os amigos, levava som, né? E já cantava, sempre cantei, assim. Eu era um dos cantores da banda. Tocava um pouco de gaita, flauta, e o sax veio com essa febre. Eu falei, vou arriscar, vou botar logo um solo de sax. Aí veio... Olha, registrar aqui, Milton, a participação, carinho dos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, a Edilene, melhor programa das manhãs do sábado, a Marília Rocha, grande artista Milton Guedes, a Vivi Fincati, Milton é demais. Vivi, beijo, Vivi. O William de Curitiba, você acertou demais trazendo essa linhagem de grandes compositores para o seu programa. O Jefferson Vicente, Milton Guedes, instrumentista espetacular. O Samir Pires também aqui conosco. Tem mensagens de áudio também para o Milton Guedes. Vamos colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Olá, Danilo, pessoal que está escutando o programa do Bom e do Melhor aí na Rádio Bandeirantes. Eu sou Jefferson Vicente, aqui da Zona Leste de São Paulo, e acompanho o trabalho do Milton já há algum tempo. Inclusive estava assistindo um show dele, um show do Lulu Santos, que ele tocou sax aqui em São Paulo na década de 90. Tem um show completo na internet. E eu queria saber como é que surgiu a oportunidade para o Milton tocar com o Lulu Santos e contar as histórias na estrada com esse que é um dos nossos mestres do pop nacional. Grande abraço. Antes de você responder, Milton, vou colocar só mais uma aqui do nosso ouvinte pra gente ir aqui na sequência. Vamos. Eu montei essa banda aqui. Bom dia, Danilo Gobato. Você é show. Buscar Milton Guedes e nos presentear
é maravilhoso. Que canção linda que esse menino tá. Que você deu uma palhinha aí, mas espero que complete essa pala. Eu sou Marina de Oliveira, de Praia Grande, São Paulo. Que alegria sempre ouvir o teu programa. É só gente de alto nível, cantor de alto nível. Esse menino, Milton, ele é um poeta. É maravilhoso. Eu estou tão feliz. Estou aqui fazendo meu serviço doméstico e costurando também. Tenho 2 rádios ligados, um na cozinha e um aqui onde está minha máquina. Para mim não perder uma palavra. Se eu vou para lá eu ouço, se eu vou para cá também. Um bom dia, um grande beijo, Deus os abençoe. Um beijo grande. Muito obrigado, viu, pelo carinho, por acompanhar aqui, por sempre sintonizar na Rádio Bandeirantes, aqui no nosso programa, no Do Bom e do Melhor. Obrigado mesmo. Jefferson, não esqueci da sua pergunta, mas antes da gente falar do Lulu, a gente precisa falar da época de barzinho, né? Só pra gente seguir aqui a linha cronológica, como as coisas foram acontecendo na vida e na carreira do Milton Guedes, né? Porque você tocava já com a banda, fazia sucesso lá com o Pôr do Sol, e em paralelo a isso você tinha também os barzinhos, né? Sim. Lá em Brasília. O que era ali no complexo, no Gilberto Salomão? Ali Gilberto Salomão, isso. Era um dos poucos shoppings, né, abertos ali da cidade. Então era onde tinha o entretenimento, assim, né? Os bares e tal. E a gente começou a tocar. Já que a nossa ouvinte pediu uma palhinha, queria, por gentileza, Milton, se você puder, fazer um solo aqui de sax. Poxa. O que você tocava aí? Você lembra que você tocava lá em Brasília, aí no complexo, ou alguma outra música que você queira fazer no sax pra gente começar a sua história aí que mudou a sua vida? Eu vou tocar então um solo aqui que foi um solo que mudou a minha vida, que foi o Oswaldo Montenegro, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, que foi o cara que me achou num desses bares em Brasília, e tem um solo que marcou muito, que foi o tema do Sassamutema, na época da música Lu e Flor, que é esse solo aqui, ó. Fiquei até nervoso, errei tudo. Que demais! Eu ainda fico nervoso, viu, gente? Bastante. Sensacional! Que programaço, hein? Nesse solo aí, com o saxofone aí do Milton Guedes, que você se apresentava, não é? Nos barzinhos lá em Brasília, e numa dessas noites o Oswaldo Montenegro estava na tua plateia, não é, Milton? Isso, foi o que aconteceu. E nessa época eu estava começando a tocar sax e arriscando os solos, assim, né? E cantava e tal. Quando eu vi o Oswaldo, que tem família em Brasília também, ele não estava ali, né? Ele sempre ia para lá. Ele, ao final da apresentação, ele me chamou num canto e falou: cara, pô, que legal, adorei seu trabalho e tal. E ele sai arregimentando artistas no Brasil inteiro. E ele falou: eu não sei se você, né, já viu minhas peças de teatro, e nem era para tocar na banda, era para fazer parte de uma peça, que foi Os Menestréis. Isso era uma sexta-feira, né? E eu sempre conto essa história porque foi muito inusitado, assim. Ele falou: pô, amanhã você pode passar lá em casa, a gente almoça junto e eu te falo sobre o lance todo. E eu fui ingenuamente achando que tava tudo, né? Ia ser só um bate-papo. O Oswaldo Montenegro já era estourado, festivais, aparecia na televisão, aquela coisa do primeiro contato com um artista grande ali. E ele então, durante o almoço, o pai dele já com um envelope assim, ele falou: bom, então, aí o pai dele: bom, tá aqui então a passagem aérea, você viaja segunda-feira, vai encontrar o Oswaldo lá
lá no Rio e vocês vão ensaiar às 14 horas. Eu falei, não, calma aí, eu trabalho, eu tenho uma vida aqui, né? Como é que... Ele virou pra mim e falou, cara, não pensa, não diz não, vai embora. E eu, porra, com, sei lá, 21 anos, eu falei, caramba, e agora? O que eu faço, né? No domingo eu comecei a articular tudo pra fazer a mala e todo mundo, vai lá visitar as tias no Rio? Eu falei, não, eu tô indo embora. Aí meu pai ficou um pouco preocupado, assim, porque tinha aquela ideia de fazer uma carreira normal no banco, aquelas coisas assim, né? E a música ainda parecia um hobby, apesar de já ter tido a experiência com o Pôr do Sol, era um hobby ainda. E foi que naquele momento eu me tornei profissional. Mas você avisou alguém no banco? Aí eu conseguia essa coisa de ter a amizade ali do meu chefe lá, e o meu chefe me deu uma espécie de férias ali. Falou, ó, te dou 15, né, há 2 semanas aí para você ver qual é, se você resolver. Ele foi muito bacana comigo e não teve jeito, aí depois nunca mais voltei. Voltava esporadicamente para visitar a família, mas foi um chute, né, um tiro no escuro, porque fora a confiança que o Oswaldo teve, eu também tive que ter essa coragem de largar tudo e foi maravilhoso. E aí você entrou pra peça? Aí entrei pra peça, mas com 2 meses eu já estava dando canja nos shows, acabei ficando efetivo e começou uma carreira de músico ali, acompanhante também. E além dos Menestréis, quais outras que você fez do Oswaldo? Eu fiz a Dança dos Signos, uma releitura, porque foi a grande peça na época do Oswaldo, assim, muita gente foi assistir. E também a Aldeia dos Ventos, que era um musical que tem um disco maravilhoso, tem artistas incríveis, Gonzaguinha cantou, o Ney Matogrosso cantou, Zizi Posse, tem grandes nomes assim. Então foi o meu primeiro susto, né? Primeiro contato com grandes artistas da nossa música que estavam lá na plateia assistindo, né? E eu, um menino tocando saxofone ali, gaita e tal. Então foi menino, por 21 anos não é um menino mais, mas assim, eu era muito maturo mesmo, era aquela coisa de Brasília, daquela proteção dos irmãos. Então foi um momento muito importante para mim. E para o Rio de Janeiro, depois, quando você se mudou, foi com família, tinha amigos, você morou sozinho? Como que foi essa... Aí foi uma coisa bacana também, porque éramos menestréis, eram aquelas pessoas arregimentadas em cada estado, tinha alguém de fora. Nisso aí eu conheci a Zélia Duncan, conheci a Zélia, que era a Zélia Cristina, não era? Zélia Cristina, a Cássia Eller, que era um doce de pessoa, muito tímida e tudo, e virava aquele monstro em cena. Eu não fiz trabalhos com elas diretamente, mas assim, acabei por conta do Oswaldo. E foi isso, eu fiquei 1 mês na casa do Oswaldo, ele falou, ó, te dou 1 mês para ficar na minha casa, depois se vira. E foi aquela chegada, e claro, tinha os primos, tinha as tias e tal, mas teve muitos amigos, a gente ficava um na casa do outro, e era uma troca maravilhosa, assim. Então, muita amizade, muita gente bonita, bacana, e feliz de estar ali, né? Muita gente talentosa, muitos se tornaram aí atores, músicos, e foi muito importante, assim. Podemos mais uma palhinha do sax? Vamos. Ó, deixa eu ver se... Você falou de uma música do Lulu. Tem que lembrar agora, que tem tempo que eu não toco Lulu. Pera aí, não, vou tirar direito. Calma, gente, vou ter que fazer uma... Tem o Casa, o solo de Casa, que o Léo Ganderman gravou. Aliás, vou até tocar outra roupa nova. E eu depois regravei ao vivo com roupa nova no DVD, que é esse aqui. Esse solo é muito famoso, né? Aí eu tive esse privilégio também de gravar com essa galera. Que delícia, que bacana, muitas histórias aí do Milton Guedes. Os ouvintes estão aqui à loucura com a participação do Milton tocando ao vivo. A Virgínia Alves, que bom que hoje é sábado poder ouvir o Milton Guedes, né? Música boa. Danilo, atualmente existem tantos programas de rádio e televisão.
E eu fico esperando ansiosamente para chegar os sábados e acompanhar o teu programa. Obrigado, viu, Devani? Eurides Machado, muito bom, maravilhoso. O Milton Guedes, o Agamenon Silva também, da Vila Sônia, te mandando um abraço. Dilson Renato Alves de Moura, muita gente aqui sintonizada acompanhando o Milton Guedes. Lembrando, viu, que no dia 3 de março, Milton Guedes volta a São Paulo, no palco do Blue Note, que fica no Conjunto Nacional, lá na Avenida Paulista, para fazer tudo isso e muito mais. Os ouvintes estão falando aqui que é só uma palhinha, mas é só um aperitivo mesmo, né? Porque o show completo no dia 3 de março e em outras datas também aí que o Milton passou, tem Bueno Brandão, tem São José dos Campos, né? São José e Passa Quatro também. São José dos Campos, muitas datas aí, não é? O Milton, a gente estava falando da importância do Oswaldo Montenegro na sua carreira, que foi o cara realmente que te pegou ali, te tirou de Brasília, dos barzinhos, te levou para o Rio de Janeiro, de volta para a tua terra natal, e ali que você começou nas peças de teatro e logo já mudou para a banda mesmo, acompanhando o Oswaldo na banda, e gravou muita coisa para as peças, para trilha mesmo, né? Para os espetáculos. E depois, aproveitando aqui a pergunta do Jefferson Vicente, que falou do Lulu Santos, o Lulu também foi muito importante na sua carreira, acho até que a sonoridade do Lulu chegava mais próximo, era mais parecido até com a tua, não é? A minha linha, exato. E tem uma coisa que você falou que é super bacana, as coisas realmente foram acontecendo de forma natural, orgânica e tudo, e isso, a história com o Lulu também foi assim. O fato de já estar no Rio, tocando nos bares e tudo, né? Depois do Oswaldo, depois de ter feito vários programas importantes também, né? De TV, de rádio, com o Oswaldo, eu comecei a tocar na noite do Rio. Tinha um lugar lá no Leblon, na época, que era um point onde os músicos se encontravam. Tinha vários dias, tinha a cena de jazz, tinha a cena de pop, rock e tal. E eu me apresentava lá até com uns amigos de Brasília. E eu conheci uma galera do reggae, que era o primeiro trabalho que eu fiz, assim, sem ser, né? Com essa galera dos amigos. Eles me convidaram para gravar o disco deles, era o Central Africana até. Teve uma música muito bacana que a Sandra de Sá cantava com eles. E eu fui gravar o disco completo na gravadora, que por acaso era a mesma do Lulu, não por acaso, era a mesma do Lulu. E o Lulu estava no mesmo estúdio no dia que a gente foi fazer a gravação. A gente estava ensaiando, passando som, e surge uma cabecinha lá no vidro, assim, era o Lulu, e veio o empresário dessa banda que eu tocava, que é o Júnior Mendes, que era um super produtor que infelizmente já se foi. Júnior era um produtor importantíssimo brasileiro. E o Júnior falou, não fala pra galera não, que senão eles vão ficar com ciúme, mas o Lulu quer conversar com você ali né, pra saber como é que tá a sua disponibilidade. E o Lulu, daquele jeitão dele, né, já chegou... Bom, eu não sei se você conhece o meu trabalho, mas... Eu falei, Lulu, pô... Mas... Ele já estava estourado? Tava, né? Já bastante, já tinha Certo Alguém, O Último Romântico, e ele estava gravando Toda Forma de Amor. Isso foi o quê? 88. 88. E foi aí que ele falou... Eu estava saindo o Léo Gânamo, que tocava com ele, Arthur Maia, Nico Rezende, era uma banda de monstros, né? E ele estava desfazendo essa banda, gravando esse trabalho novo, e ele falou, eu nem sei se vai ter sax, mas deixa o seu contato. Passou um mês, eu nem achei que fosse acontecer alguma coisa. Falei, Lulu Santos, pô, tá. E aí eu tava tocando nesse barzinho que eu te falei, no Leblon, e entrou um cabeludão lá, que era visual rock and roll e tudo, que era amigo dos donos e tal. E ele virou e falou assim, cara, você é o Milton Guedes, né? Ele falou, pois é, eu toco guitarra com o Lulu Santos, ele perdeu o seu telefone, tá atrás de você. E ele quer saber, né, onde você anda e tal. Eu sei que no outro dia o Lulu me ligou, o Paul de Castro, né, esse guitarrista. O Lulu me ligou já marcando, caramba, tô atrás de você, a gente amanhã já tem o ensaio, mas eu quero fazer uma audição com você. E foi essa coisa do destino, do Paul estar ali no barzinho, dos amigos dele, me vendo tocar, e surgiu a oportunidade de tocar. E foi
já para estrear um mês depois no Canecão, fazer um mês de turnê, já viajar para a Europa para tocar no Festival de Montreux, na Suíça. Então foi tudo muito assustadoramente rápido. Não, e parece que o Canecão vai voltar aí, né? Você deve estar mais inteirado aí do assunto lá no Rio de Janeiro. Tomara mesmo que volte, né? Tomara. Essa casa icônica aí no Rio de Janeiro. E aí você já começou então com o Lulu e ficou 10 anos, mais de uma década com ele. Isso, porque foi uma turnê bem longa já. Mudou um pouco o nome da turnê no meio, mas foi com a mesma banda, mesmo segmento durante 9 anos. Depois disso eu continuei gravando com muita gente, né? Então eu saí, toquei com outras pessoas, aí toquei com a Elba Ramalho, fiz essas fugas assim, até como exercício também, né? Foi bom. E depois eu ainda fiz mais 3 turnês com o Lulu, foi muito importante para mim, assim. Como o Jefferson, né? Jefferson Vicente. O Jefferson, parecia a minha voz falando na mensagem. Você levei um susto, falei, ué, é minha. Aí, Jefferson, aí foi aí que com o Lulu ali, que eu... não que o Oswaldo não tenha sido importante nesse sentido, mas o Lulu foi onde eu falei, caramba, eu quero me movimentar assim no palco, eu quero fazer isso, assim. Foi muito bacana. Ô Milton, aí você seguiu com o Lulu Santos, né? Ficou mais de uma década aí gravando com ele, fazendo vários shows. E no início dos anos 90, 93, 94, é que você lança aí o seu primeiro álbum solo, né? O seu primeiro trabalho mesmo, ali assinado Milton Guedes. A produção foi do Guto Graçamelo? Esse primeiro foi o Lulu Santos mesmo. Mas saiu? Chegou a sair. O que aconteceu nessa época... Eu tinha um espaço tão grande no Lulu, assim, o Lulu dá um privilégio, eu gosto de falar isso porque é uma coisa importante. Lulu sempre privilegiou a banda também. Então você pode ver nos shows do Lulu, tem sempre a banda junto, a movimentação, era muito maior isso, mas... E eu me sentia muito completo ali, né? Como artista, até como artista solo, apesar de ser o sideman ali. Mas demorei muito por isso para fazer o primeiro disco. E o primeiro disco foi um pouco confuso, porque eu toquei as músicas que eu tinha ali no momento. Não foi uma coisa muito elaborada por mim, apesar do Lulu ter ajudado na escolha de repertório. E ele imprimiu muito a cara dele, eu ainda não imprimi uma identidade ali. Mas então saiu? O disco saiu, mas aliás, até está nas plataformas já. É um disco que tem... música da Zélia Duncan, tem compositores novos ali, né? E músicas do Lulu também, lado B, assim. Então é um disco importante também, mas ele ficou, infelizmente, num cantinho. Mas essa aqui que estourou, que você já até sabe qual que eu vou tocar aqui, foi com o Guto. Foi Guto Graçamelo. Aí veio a produção do Guto e aí esse disco teve 2 sucessos de novela, assim, bacanas. E um deles foi esse aqui. Podia passar a manhã inteira aqui, né, tocando, né, mas é só uma palhinha, relembrando, né, esse hit, não é? Esse hit mesmo que fez parte desse trabalho aí do Milton Guedes com o Guto Graçamelo, que entrou na novela Zazá, em 97. 97, ela foi de 97 para 98, assim, e tem uma coisa bacana, assim, eu gosto de falar isso, que eu gosto muito do Skank, eu acho uma banda importante e muito poderosa, adoro o Samuel cantando. Então
eu copiei um pouco a batida do Garota Nossa. Aqui nesse mundo fechado, ela é incrível. Aí eu mandei o sonho de uma noite, pensando no Samuel cantando. É o ouro, é o bicho, uma onda de calor a 10. Aquela brincadeira, né? E felizmente foi um sucesso, assim. A música até hoje as pessoas pedem bastante. Olha, na reta final aqui dá tempo da gente contar mais algumas histórias, né? Do Milton Guedes, das parcerias todas. A gente já apresentou um novo trabalho do Milton, né? Que é Baladas de Amores Abalados. Falamos do início da carreira, né? Do Milton, como tudo começou, no coral, os primeiros instrumentos, essa passagem de Brasília e a volta para o Rio de Janeiro. A explosão desse hit mesmo, dessa música, que fez e faz muito sucesso até hoje, que a gente está ouvindo aqui de fundo. E aí, dando um salto, né, no tempo, teve uma questão de gravadora também, né, Milton, que não vai dar pra gente detalhar aqui, mas fato é que você depois começou a assinar algumas canções, né, e compor para artistas diversos, né? Sim. E um desses artistas foi a dupla, né, o Sandy Júnior, né? Você fez muita coisa pro Sandy Júnior, e 3, 4, muitas faixas, foram né? bastante, foram música pro programa que eles tinham na TV, e depois eles me convidaram até para participar do show, na época, com Sonho de Verão e tudo, e acabei compondo para eles, e na época iam entrar 5 músicas minhas no disco, aí o pessoal falou, pô, esse Sandy Júnior e Milton Guedes não dá, vamos limitar um pouquinho. Aí entraram 3 canções, 2 das quais tocaram muito, assim, ainda estão no show. Vou tentar colocar 2 aqui, não sei fazer os mashups que você né? faz aí, as coisas que você faz, né? Eu piloto a mesa, mas nem tanto aqui, hein? Mas vou tocar uma que não sei se foi a primeira. Baby, eu já sabia, foi a primeira? Essa foi a primeira, foi bem levinha, assim, bem pra eles. Vamos relembrar novinhos. aqui esse sucesso aí do Sandy Júnior, composição aí do Milton Guedes. Dar certo, eu só queria conquistar você. Baby, eu já sabia que ia dar certo, eu só queria conquistar você. Quando você passou, nem pude respirar. Era magia solta no ar, no ar. Essa marcou muito a minha adolescência aí. Que legal, Danilo, e preciso dizer que estava lá em 2019 na turnê Nossa História. Foi incrível. Nesse retorno de Sandy Júnior, shows em estádios, do qual você também fez parte, né, Milton? Poxa, foi importantíssimo ali trabalhar com eles, porque as pessoas acabam vendo a dupla como, quer dizer, acho que não veem mais, mas assim, como, né, aquela coisa de criança e tal. E era muito sério. A primeira vez que eu fui ensaiar, eu falei, caramba, os melhores músicos do Brasil ali tocando, a produção, super produção, eles são muito profissionais e trabalham muito, assim. Então foi uma surpresa boa, sabe? Olha, essa aqui também é de Milton Guedes, essa aqui eu sei também. Vamos lá, Sônia, cai a chuva, hein? Cai a chuva e molha o meu amor. Cai a chuva, vai molhar o meu amor. Oh, oh. A chuva cai, ela vai passando. Vem, vem, vem. Será que vai olhar pra mim? Oh, oh. Balança um pouco o jeito de sereia que me hipnotiza de amor. E diz que não vai. Não vai, Sim vai. sim vai. Uma noite nunca mais. Eu digo baby, não me espere mais. Ah, que sucesso, hein, Milton? Também de Milton Guedes. Você fez quantas turnês aí com Sandy Júnior? A gente tava falando aqui, você fez um final do 4 Estações. Que foi uma canja que virou, entra aí, vamos tocar junto e tal. Aí, final do 4 Estações, a DNA, que foi o início do, vamos dizer assim, da maioridade dos dois, né? E um pouco antes deles se separarem, assim, que foi uma busca de cada um aí por
né, por ideias e trabalhos autorais próprios e tudo. E aí veio a grande turnê que foi o Nossa História. E foram 3 turnês aí, muito bacanas, eu adorei participar, foi grandioso. Mais mensagens de carinho aqui pro Milton Guedes, o César Weber, mandando um abraço, Maria Diva Pino, que bom rever e ouvir Milton Guedes, a Rosimeire, foi uns 5 shows do Lulu no antigo Palace em São Paulo, Nossa, muito bem do talento do Milton Guedes, o Armando Almeida, que cara bacana, que músico, que simpatia, a Cidinha Heleno, muito talentoso, parabéns. Volte sempre para São Paulo, venha sempre. Quem mais? A Ana Maria Moraes de Santos, Rosânia Portugal, Jorge Camargo, a Toninha Scatene, Elis Freitas, a Natália Molon Dias, o Douglas Vicente, o Fernando Camargo Araújo. Tem mensagens também por áudio aqui para o Milton Guedes. Bom dia, Danilo, bom dia, equipe do programa, bom dia, Milton Guedes. Seu programa é maravilhoso, né? Todo sábado eu fico pensando, quem será que ele vai trazer, né? Qual artista que ele vai trazer? E hoje essa surpresa maravilhosa, né? Parabéns mais uma vez a você, a equipe, ao Milton Guedes, né? Que é maravilhoso, graças a Deus faz parte da arte, né? Do Brasil, da música no Brasil. E vou lá te ver no Blue Note. Abraço para todos. Obrigada. Aê. Lúcia Maria Messina, Vila Mariana. Tchau, tchau. Ah lá, estará legal, lá. Dia que 3 legal. de março, reforçando aqui, 3 de março, tem show do Milton Guedes no palco do Blue Note São Paulo, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. E olha só, para todo mundo dançar aqui, nos minutos finais aqui do Bom e do Melhor, tem essa aqui, que fez muito sucesso, é demais esse disco deles. Tô falando de Fat Family e nesse caso aqui foi uma versão. Uma versão. Uma versão. A versão então de Milton Guedes, essa aqui também, preparem os pescoços. É isso. Eu sempre falo isso também, porque realmente Que realmente essa aqui marcou. Vamos lá. Vem com a gente dançar, ser feliz e sonhar. A noite não tem fim, você vai dizer sim. Oh baby, dance, 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 vem mexendo assim, não pare, pare, pare. Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy. No meu ouvido fala, me fala, me fala bem. Tudo que eu preciso essa noite é você. E essa noite eu faço tudo pra te dizer. Preciso de amor, eu preciso de amor. Te conheço do seu jeito sexy, sendo bem baixinho que eu quero saber. Preciso de amor, eu preciso de amor. Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe. Pode estragar, não vou parar, te quero demais. Dance, 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 vem mexendo assim não. Jeito Sexy, Fat Family, versão de Milton Guedes, e a produção também estava falando que era também do Guto. o Guto, da mesma época de Sonho de Verão. As duas estão fazendo 25 anos, olha que legal. Daí, tô regravando, inclusive, as duas músicas aí para lançar esse ano. É mesmo? Como uma comemoração aí dos 25 anos delas. Que bacana, Milton. Então, o segundo semestre, primeiro semestre ainda? O Sonho de Verão vai ser para o verão agora mesmo. Que Acho que legal. daqui a um mês no máximo a gente já lança. E o Fat Family um pouquinho mais para frente. E é só para marcar bem aí o lançamento dessas duas músicas. A Ana Cristina Souza também mandou mensagem, já estou aqui arrastando os móveis, que talento, que simpatia. O Isaías Santos, realmente não dá para ficar parado. A Rosane também mandou aqui mensagem. A Vitória, é hoje. Que maravilha ver o astral de Milton Guedes. A gente foi aqui nesse compacto, né, de uma hora, passando por vários momentos, né, da vida e carreira do Milton Guedes, do lançamento desse novo trabalho, desse EP, Amores... Baladas de Amores Abalados, e o show, né, no dia 3 de março no palco do Blue Note. Rosana Saad, um beijo pra você, mandou mensagem pra cá, tá adorando o programa, um beijo, Rosana, obrigado aí pro Ricardo, um abraço grande. E Milton, queria fazer também aqui um convite,
Hoje à noite, às 8 horas da noite, eu ainda volto aqui para a Rádio Bandeirantes com Antenados, recebendo Beth Coelho e Gabriel Fernandes, falando sobre o espetáculo Molly Bloom, que está em cartaz no Teatro Unimed, aqui em São Paulo. Um texto aí do James Joyce, né, o livro Ulisses, né, um clássico aí da literatura mundial. Então, Beth Coelho e Gabriel Fernandes com Molly Bloom em cartaz no Teatro Unimed. E tem também os protagonistas do musical Anastácia, Giovanna Rangel, Luciano Andrei, Rodrigo Garcia, musical que fica em cartaz até início de maio no palco do Teatro Renault. São os convidados do Antenados hoje às 8 horas da noite. Milton, queria agradecer demais pela presença, viu, pela visita, por compartilhar aqui muitas das histórias. E que história, que carreira bonita. Parabéns e obrigado, viu, Milton? Obrigado você pelo convite, pela abertura, pela condução aí do papo, que tem tanta coisa, né? Então, arrasou. Obrigado mesmo, Danilo. Olha só, preciso aqui também colocar uma música aqui do Milton Guedes para dar um recadinho também, mas vamos lá. Isso daí é... Olha só, quem me acompanha aqui no programa, eventualmente nas redes sociais, sabe que amanhã, domingo, né, o Joaquim estreia neste palco chamado Planeta Terra. É o meu sobrinho, viu, Milton Guedes? Que legal, que legal. Nasce amanhã, então estamos te esperando aí que você venha pro lado de cá com muita saúde, trazendo muita alegria aí pra todo mundo. A gente já te conhece aí mais ou menos, né? Segura o pezinho, esconde o rosto, tem soluço, tem cabelo. E espero que você goste também do lado de cá, né? Do que você vai encontrar por aqui. Se não gostar, né, Milton? Não dá pra voltar, né? Não dá pra voltar. Não dá pra voltar, não tem o que fazer, né? Um pouco a vida pra eles, né? Então, muito boa sorte, que você venha leve, venha com saúde, venha em paz e até amanhã. A todos, um beijo grande, obrigado pelo carinho e pela audiência.